Olá, seja muito bem-vindo à disciplina de Fundamentos de Fisioterapia. Eu sou o professor Diógenes e vou estar com você durante o desenvolver dessa disciplina, ok? A fisioterapia hoje ela é reconhecida como uma ciência na área de saúde, tá? Que trabalha com estudo, diagnóstico, prevenção e reabilitação dos movimentos e dos sistemas humanos. Mas nem sempre foi assim. Nessa disciplina nós vamos dar uma olhada em toda essa evolução histórica que a profissão teve até chegar no momento atual, onde realmente ela é reconhecida como uma ciência na área de saúde, ok? Então, nesse primeiro módulo, a gente vai fazer aí uma jornada, ok? Um pequeno passeio em toda essa, passo a passo, em toda essa evolução do que a gente consegue enxergar e reconhecer lá dos primórdios, do início do trabalho na área de fisioterapia, na área de reabilitação, até o que temos hoje, ok? O que a gente precisa ter a consciência no estudo desse modo é principalmente explorar a evolução da profissão, para a gente conseguir compreender como ela se encontra hoje. Tá? Então a gente precisa ver que existe aí uma série de mudanças históricas que moldaram a fisioterapia como ela é. Tá? Então tem todo um contexto histórico que foi aos poucos dando características, que foi aos poucos construindo, pavimentando essa estrada até a fisioterapia ser reconhecida como uma ciência da saúde. Tá? Então a gente precisa, no estudo desse módulo, aprender a importância que a gente acabou adquirindo, a relevância que a gente também acabou adquirindo, não só como ciência, mas também como profissão, ok? E para isso a gente vai observar algumas coisas, tá, pessoal? Existe aí, digamos assim, alguns alicerces, algumas raízes na antiguidade que toda grande ciência, toda grande profissão, né, a gente não consegue, na realidade, ter assim a exatidão de um marco zero. A gente começa a observar uma série de fatores que durante um contexto histórico, digamos assim, e de características muito específicas, vão assim denotar um tipo de característica que se encaixa com a maneira com que nós enxergamos o papel do profissional fisioterapeuta hoje. Então, a gente precisa entender que existem os primeiros registros, mas pode ocorrer de ter, digamos assim, alguns tipos de manifestações mais antigas do que esses registros que foram encontrados. E os primeiros registros que a gente tem é das terapias físicas na China e na Grécia. A gente sabe que a medicina tradicional chinesa, ela tem registros de 5.000 anos antes de Cristo. Na Grécia também a gente tem registros ali de 2.000 anos antes de Cristo. Então a gente tem algumas formas que foram utilizadas como terapia, né, de agentes naturais e que se encaixam um pouco com a característica que o profissional da fisioterapia utiliza hoje, tá? O sol, a água, as massagens, ok? Atividades que eram totalmente intuitivas, né, como esfregar das mãos para aliviar a dor, ok? Foram percursoras do que a gente tem de massoterapia. A questão da hidroterapia, algumas terapias feitas na água, a questão do sol, e a gente sabe que o aumento de temperatura, emissão hoje, né, de raios ultravioletas em processos de cicatrização, e essas raízes elas vão nos trazendo, digamos assim, um contexto histórico para a gente compreender a evolução da profissão como ela é hoje, tá? Então, a gente precisa buscar essas raízes, buscar esses alicerces para a gente poder criar esses laços e entender a evolução da profissão. No meio de todo esse estudo, existe um ponto ali na Idade Média que ficou meio obscuro, porque se abandonou os estudos em corpos humanos, né? Quando a gente estuda a matéria de anatomia humana, a gente vê que teve um período em que, por questões culturais, ideológicas e religiosas, se foi proibido fazer dissecação e estudos em corpo humano,
Tá? Isso aí trouxe uma série de problemas no desenrolar e no desenvolver das ciências na área de saúde como um todo, e isso também interferiu demais na evolução como ciência e como profissão da fisioterapia, tá? Então a gente acabou tendo algumas desordens físicas vistas como os processos, por exemplo, demoníacos, ok? E que ao invés de serem tratadas, elas precisavam ser o quê? Exorcizadas. Então algumas características de construção e formação, porque nós sabemos hoje que são síndromes, por exemplo, cromossômicas, genéticas, em cima de teratologia, que está dentro do estudo da genética, eram observados nessas pessoas que nasciam assim, né, com esses tipos de síndrome e deficiência, como algo que fosse relacionado a castigo de Deus ou deuses ou coisa do gênero, né? O foco nessa época, na Idade Média, e que deixou essa obscuridade na questão da evolução nas ciências da saúde, era muito mais a alma e o espírito, e não o corpo, entendeu? E o exercício que se tinha era apenas exercícios relacionados à guerra, para poder tentar combater qualquer outro tipo de pensamento que vinha contra o que era imposto na Idade Média, tá? E a questão do lazer. E aí depois eu tenho um renascimento, digamos assim, um despertar científico novamente, tendo um retorno pelo interesse do estudo do corpo humano e a sua beleza física. No final, então, da Idade Média, com a questão do renascentismo, que é uma questão em que a gente tem uma contribuição muito de artistas, né? Pintores, escultores, a gente vem ali Michelangelo, um dos mais conhecidos, Leonardo da Vinci, começa a trazer para a gente de novo à tona esse interesse pelo corpo humano e pela beleza física. E aí tem um surgimento de uma visão, por conta da manutenção da beleza desse corpo, da visão preventiva, né? Passa aí, tem um desenvolvimento por uma série de polos de estudos e desenvolvimentos da ciência, né? Não só em alguns lugares, né? como em centros de estudos específicos, né? Mas essa ideia de manter saúde, de apenas não pensar na cura, mas em observar o belo como manutenção da saúde, e para isso prevenir, começa a se espalhar pelo mundo, né? E aí vem o surgimento da atividade física, passa como uma coisa já vista e entendida que prevenia, ok? Enfermidades, e com isso se mantinha a estrutura dentro do conceito de beleza para a época, tá, gente? Que não é o mesmo conceito de beleza que a gente tinha hoje, ou que a gente tem hoje. Em cima disso, a gente continua uma evolução da humanidade e a gente passa para a era industrial. Na era industrial, nessa parte industrial, vocês vão ver aí na leitura do texto, a gente tem a geração não só de novos empregos, a geração não só de mais capital, a geração não só de mais recursos, mas a gente também tem a geração da exploração, e com ela a gente acaba gerando mais doenças e acidentes de trabalho. Com isso, a medicina foca mais para os trabalhadores, tá? Por quê? Porque por uma visão muito dessa fase industrial que é totalmente capitalista, o envolvimento é que o trabalhador volte o mais rápido possível ao quê? A sua linha de produção. Então aí eu começo a ter o que a gente chama de assistência à reabilitação após as doenças e os acidentes de trabalho. Ela não é preventiva, tá? E ela surge aí dentro das especialidades médicas, tá? Então, dentro desse contexto histórico, né, industrial, a questão da criação de grandes fábricas, com aumento de doenças e acidentes de trabalho, cria uma assistência reabilitadora e não preventiva a partir daí. Por quê? Porque você tem que devolver esse trabalhador o mais rápido possível para o seu ambiente de trabalho. Depois dessa questão, eu tenho guerras e tenho a poliomielite, que são o que a gente vai falar
na realidade, é um nome estranho, catalisadores da nossa profissão. É a partir daí, das grandes guerras e da epidemia de poliomielite, né, que cria uma alta demanda por reabilitação. E aí, criando essa alta demanda para a reabilitação, existe essa fase de emergir a fisioterapia como um serviço essencial, embora ainda subordinada ao médico. Tá? Não se podia fazer nada sem a subordinação do médico. Ele falava o que o fisioterapeuta tinha que realizar. Então, essa questão de guerra, ok? Essa questão da poliomielite catalisa, faz com que a necessidade de fisioterapeutas, de digamos assim, de um serviço essencial de reabilitação, se torne urgente e se tenha o crescimento da área. Nesse todo contexto, tá? Depois de alguns anos, depois de algumas décadas, depois de alguns séculos, nasce a profissão. A profissão no Brasil, ela nasce, saindo desse contexto histórico mundial e agora para a nossa realidade, na profissão de auxiliar, que é auxiliar de fisioterapia. No Brasil, os primeiros serviços eles vão surgir lá no final do século XIX, ok? Que eram os famosos auxiliares de médico, focados na reabilitação física. Então, ainda não tinha o nome fisioterapia, mas tinha os auxiliares de reabilitação. Então, aqui no Brasil, nasce a profissão através dos auxiliares de reabilitação. Existe, depois de toda uma evolução desse caráter de auxiliar para um caráter técnico, ok? Surge aí o que a gente vai ver dentro daí do texto, escolas, formação e exigência de formação para isso. Surge aí o decreto número 938, que oficializa a profissão de fisioterapeuta no Brasil. Tá tudo aí dentro do texto para que vocês possam observar e ler com bastante cuidado. E aí existe uma transição de séculos onde a fisioterapia ela vai evoluir para uma visão fragmentada, para uma abordagem holística do ser humano. Fragmentada por quê? Porque eu vou olhar não apenas a reabilitação com relação ao movimento, mas uma série de reabilitações voltadas aos sistemas, ok? Que formam o ser humano. E a gente vai ver aqui na evolução que a gente vai falar das especialidades e uma série de outras coisas, mas passam a enxergar o seu paciente não só como a patologia ou aquilo que precisa ser reabilitado, passam a olhar para o paciente como um todo, tá? Com características sociais, com características econômicas, com características de costumes, com características de crença, ok? Com características de ações e reações na vida diária. E aí a gente passa a ter esse profissional vendo dentro dessa transição entre os séculos o paciente como um todo e não mais apenas como algo que precisa ser reabilitado. Tá? O que a gente tem que entender desse ponto de vista que o objetivo do nosso trabalho não se deve limitar apenas à doença ou às lesões. Ele abrange a análise do movimento humano e suas disfunções, mas nós atuamos como os profissionais da área de saúde, prevenção, reabilitação e reintegração social. Então eu preciso observar meu paciente de forma holística, eu preciso observar esse paciente como um todo. Então vocês vão ver nesse primeiro capítulo, que trata muito mais da evolução histórica da fisioterapia, com todos os seus contextos, datas aí que vocês vão ler e observar, que a fisioterapia é uma jornada de superação e valorização, ok? Aonde uma série de pessoas que nos antecederam realmente desbravaram, abriram caminhos, como eu falei aqui, pavimentaram as estradas para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então não esqueça, a nossa profissão é uma profissão de superação e valorização. Somos profissionais hoje com autonomia científica, certo? E em constante evolução.
Não se tem mais e não se admite mais qualquer tipo de abordagem empírica, ou seja, sem um desenvolvimento científico, sem pesquisa, ok? Sem análise, sem estudo de caso, sem bancada, sem laboratório. Então nós somos profissionais autônomos, graças à característica que nós conseguimos alcançar de profissionais nas ciências da saúde. Então hoje a gente está sempre nessa constante evolução. E o futuro depende, na realidade, da nossa capacidade diária em fazer o quê, pessoas? Inovar, pesquisar e ir muito mais além do que só reabilitar, ok? Ficamos por aqui com relação ao primeiro módulo e espero vocês no segundo módulo. Muito obrigado.